defesa, é uma constatação. Quem diz que ela fere a soberania nacional é que não sabe o que é nação, não sabe o que é soberania. Porque para você falar que fazer a afirmação, a lei Magnitsky fere, ou seja, viola, ela violenta a soberania nacional, que é algo bom, que é algo que todo país tem que gozar. Primeiro você precisa se perguntar: eu sei o que é soberania nacional? E as pessoas falam, porque esta é uma tática do PT, como ele fez com nós contra eles, como ele fez com a palavra democracia, como ele faz com tantas outras palavras do seu léxico, como o caso do fascismo, como é o caso do genocídio. E esvaziar as palavras da sua carga semântica, do seu conteúdo de significado, é uma tática conhecida pelo nazismo. Viktor Kempler, que é um filólogo, né, um estudioso da origem das palavras, que foi um sobrevivente de Auschwitz, ele escreveu um livro interessante chamado Lingua Tertia Imperii, em latim é a linguagem do Terceiro Reich, e ele mostrou como o nazismo recuperou do Império Romano mais primevo a tática da desumanização de seres através da linguagem. Como é que se desumanizava um ser humano na Roma Antiga? Através do chamado pronome neutro. Quando você queria tirar, excluir alguém da categoria de ser humano, você tinha um pronome específico para ela, que eram os chamados monstrum vel prodigium. São pessoas, né, que hoje nós chamaríamos de pessoas portadoras de deficiência. E é isso que a militância tenta fazer, né? Aplicar uma coisa que exclui pessoas da categoria de seres humanos. Porque o que ninguém estuda. Ah, Pavinato, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Mas uma coisa eu sei, eu estudo mais. Eu estudo mais que a grande maioria. Eu estudo mais que você, então nós vamos concorrer, porque eu vou procurar estudar mais se eu estiver estudando pouco. Eu não sei tudo, mas eu estudo mais. Principalmente as coisas que eu vou falar. O nazismo, até porque os juristas alemães, a exemplo de Carl Schmitt, que foi o teórico do direito constitucional, o teórico jurídico do nazismo, Carl Schmitt, como todo grande jurista alemão, é muito versado em latim e na história do Império Romano. Por quê? Dos países germânicos, a Alemanha, ainda, né, quando Roma começa a decair e nós temos a formação, em primeiro lugar, antes da fragmentação, do Saxo Império Romano Germânico, o imperador germânico, ele adota o direito romano como forma de organização social. E o direito romano, por exemplo, puro, não aquele canônico que vem encharcado de preceitos do cristianismo, mas o direito romano mais puro mesmo, que é aquele direito romano anterior a Constantino. Então, o jurista alemão, até hoje, estuda latim porque o direito romano puro é a base do direito alemão. E Carl Schmitt, como grande jurista que foi, apesar de ter emprestado a sua genialidade para, de uma maneira torta, de uma maneira desonesta, como muitos ministros que têm notável saber na corte hoje, no Brasil, fazem. São pessoas com notável saber, são juristas, mas emprestam o seu notável saber para promover coisas que eles sabem que não deveriam, mas o fazem por um projeto de poder. Esse foi Carl Schmitt, que fundamentou, né, sacramentou a juridicidade do nazismo. E não só a juridicidade do nazismo. Como bom conhecedor do direito romano, primeiro, e do latim, adotou-se para os judeus uma aplicação par e passo
de esvaziamento de certas palavras naquilo que se refere ao monstro um véu prodígio. E dessa maneira você conseguiu excluir para toda uma nação esta categoria de pessoas da humanidade. E deu no que deu. E é por isso que a gente deve conhecer o significado das palavras. Esse é o risco, é um preâmbulo. Então pergunta-se, se você fala que fere a soberania nacional, primeiro, defina. Não precisa definir para mim, defina para si próprio. O que é soberania nacional? Se você fizer, não, olha, se não me perguntar, eu sei, mas se perguntar, eu não sei. Desculpa, isso só vale para o conceito de tempo em Santo Agostinho, em Confissões. Acho que na parte 48, que ele fala o tempo. Se me perguntarem o que é, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Agora, soberania é um conceito jurídico, técnico, e nação, né, que hoje se diz Estado, é o termo técnico mais apropriado, e só se usa nacional, porque para não confundir com estatais, né, porque a nação é um Estado soberano. Então, o que é Estado e o que é soberano? São dois termos jurídicos. Vamos primeiro para o Estado, que é sinônimo de nação. No caso da soberania nacional, é a nação que é Estado, não a nação corintiana. É porque a nação também tem outros empregos que não o termo no jurídico. O Estado, e vou dar aqui a definição do professor Dalmo de Abreu Dallari, no seu livro Teoria Geral do Estado, o professor Dalmo de Abreu Dallari foi um dos fundadores do PT. Então, vou usar aqui um conceito de Estado imparcial para quem me acha um extremista de direita. Simplificando a teoria do professor Dalmo, a equação é a seguinte: Estado igual território mais povo mais direito. Estado é isso. A nação, no sentido jurídico, é isso. Território, povo e direito. Então, quando eu falo de soberania nacional, eu estou falando da soberania territorial, popular e jurídica. A Lei Magnitsky fere a soberania territorial. Ela fere porque ela se aplica dentro do Brasil. Não, ela não se aplica dentro do Brasil. Ela se aplica aos americanos que têm negócios nos Estados Unidos. Mas e os bancos brasileiros? Não, para de comprar dólar. Para de ter Mastercard, para de ter Visa. Para de comercializar voo que sobrevoa o espaço aéreo americano. A proibição é para eles. Não é para o banco brasileiro. O brasileiro está proibido. Não, não atendo. Então, não quero Mastercard, não quero Visa, não quero comprar dólar. Não quero ter título comercializado pela Nasdaq. Onde é que feriu-se a soberania do território? Em nenhum lugar. O Alexandre de Moraes pode ir e vir do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste. Fazer igual a galinha azul, de leste a oeste, do norte a sul. Nada. Então, já risquei uma bobagem. Soberania nacional, nação, território, povo e direito. Soberania nacional, territorial, não é. Populacional e jurídica. Aliás, a territorial. O que é mais ferir a soberania nacional? A Lei Magnitsky, que não entra no território nacional, é quem está no território nacional, quer saber se quer comercializar com quem está no território ou não. Eu acho engraçado que ninguém fala que o narcotráfico fere a soberania nacional quando, como no caso do Rio de Janeiro, ele detém 70% da área do estado do Rio de Janeiro, a área na qual ele aplica o seu direito próprio, não vale a lei estatal ali. Então, é um atentado verdadeiro
a soberania nacional, porque é um atentado à soberania do território nacional, é um atentado à soberania do direito nacional, e é um atentado à soberania populacional. Porque numa democracia, por mais que nós sejamos uma democracia representativa, o que sai do parlamento eleito pelo povo representa a soberania populacional, a soberania da vontade do povo, que é expressa na lei, não na jurisprudência, que é expressa na lei, não em programas sociais do governo. Mas mais em programas sociais do governo do que na jurisprudência. A soberania populacional só está na jurisprudência quando a jurisprudência está de acordo com a lei. Porque é o único dos poderes que não é político, mas técnico. E porque é técnico, é um poder que foge à questão da vontade popular. Ele é técnico para aplicar uma justa técnica à vontade popular expressada na lei. Logo, a Lei Magnitsky não feriu a soberania territorial, não feriu a soberania da vontade da população. Que vontade a população brasileira pode ter fora do seu território? Ela não tem vontade soberana fora do seu território. Quando a gente vai para a casa dos outros, se a gente é educado, a gente respeita a casa do outro. A gente não é soberano na casa do outro. A gente é soberano dentro da nossa casa. E olhe lá ainda, se a gente tiver criança, se a gente tiver esposo, esposa, companheiro, companheira, a gente é soberano respeitando a soberania do outro. É uma ONU dentro de casa. A gente não é soberano nem dentro de casa, porque se a gente não paga IPTU, se a gente não paga o condomínio. Então, a única soberania do povo brasileiro, na verdade, a bem da verdade, é a soberania jurídica. Então, a Lei Magnitsky não fere a soberania territorial nem populacional brasileira. E a soberania jurídica? Ela fere a soberania jurídica brasileira. Bom, jurídico. Jurídico é diferente de jurisdicional. Uma coisa é o jurídico, que é um termo mais amplo, é um termo mais genérico, e o jurisdicional é uma espécie que está dentro desse círculo maior, que é o jurídico. Vamos imaginar o jurídico como um círculo maior e o jurisdicional como um círculo concêntrico de tamanho menor. Todo jurisdicional deve estar dentro do jurídico. São círculos concêntricos. Mas está sozinho no jurisdicional? Porque senão não tem. Para que vou fazer essa diferenciação de nomenclatura se se o jurisdicional está todo dentro do jurídico e não tem mais nada dentro, eu só posso falar jurídico. Não. Tem o legal. O legal, o doutrinário também está ali. Então, dentro do grande círculo jurídico, tem 3 outros círculos menores que o círculo jurídico, mas concêntricos inteiramente dentro deles, e todos eles concêntricos entre si, porque um não pode estar fora do outro. Às vezes são maiores, às vezes são menores, mas são círculos concêntricos menores que a esfera do jurídico, que é o círculo do jurisdicional, o círculo do legal e o círculo do doutrinário. Bom, desses 3 círculos que estão dentro do jurídico, porque jurídico é a doutrina jurídica, a lei e, é claro, a jurisdição. Jurisdição é o julgamento de um problema, de um caso concreto.
para que ele seja resolvido diante da lei. Ah, diante da lei. A jurisprudência é o quê? A jurisprudência é a interpretação ou sugestão de melhora ou questões levantadas sobre a lei. Ah, então dentro do jurídico, tanto a jurisprudência quanto a doutrina dependem da lei. Então existe um círculo maior chamado jurídico e um círculo menor chamado lei, o legal, e dois círculos menores que o legal, chamado jurisprudência e doutrina. Portanto, a soberania jurídica é do círculo maior. Jurídico é só um nome que envolve essas três coisas. E dessas três coisas, de uma só dependem duas. O jurisdicional e o doutrinário dependem do legal. Portanto, quando eu falo de ordem jurídica, já que o legal ordena o doutrinário e ordena o jurisdicional, a soberania jurisdicional é a soberania da lei do direito, do que está escrito. Porque não fosse isso, nós teríamos um problema de violação à soberania populacional, já que a vontade da população está no legal. Porque a população é sempre autor ou réu. Então, metade da população não vai concordar com a decisão judicial e metade vai. Que metade ganha, metade perde. Mas a lei é a expressão da maioria. Mesmo que seja ruim, que no Brasil é tudo uma desgraça, mas então a soberania nacional no quesito jurídico é a soberania da lei brasileira, não da jurisprudência brasileira. Jurisprudência não é lei. Nós somos um país de matriz romana. Nós não somos um país de matriz inglesa, como é os Estados Unidos, em que a jurisprudência vira precedente e tem força de lei. Não é assim no Brasil. No Brasil vale o que está escrito, principalmente em matéria de direito criminal. Então vamos à lei do Brasil. Em que a lei Magnitsky fere a lei do Brasil? Eu faço essa pergunta ao Alexandre, eu faço essa pergunta ao bando de imbecis, de estúpidos que comentam na Globo News, aos metidos a sabe tudo que não sabem de porcaria nenhuma, pelo menos em matéria de direito, que escrevem: fato, a lei Magnitsky fere a soberania nacional. Ora, eu gostaria de poder dizer: vão tomar no meio dos seus cofres. Porque, senhores, vocês não sabem o que estão dizendo. Ou sabem que estão enganando, o que é pior ainda. O que diz a lei brasileira? A lei brasileira, ela diz que, no processo criminal, vale o princípio da estritíssima legalidade. Em todo processo deve valer o princípio da legalidade, mas a Constituição, sabendo disso, ela diz: no processo criminal, porque a liberdade é o bem mais precioso da vida humana. E o processo criminal é aquele que tira justamente a liberdade do réu. Pode tirar. Então, por isso, a Constituição diz que, nesse processo, vale a estritíssima legalidade. Por mais que existam outros princípios importantes, exceções, casos não previstos, por mais que venha a se instalar o caos, para que haja direito, é o direito que tem que ser observado. E as únicas exceções ao direito que o nosso direito prevê são o estado de sítio e estado de defesa. E pelo que eu saiba, desde 8 de janeiro, o Brasil não vive nem em estado de sítio, nem em estado de defesa, nós não estamos na exceção constitucional, portanto, tem que valer o Estado de Direito. E o Estado de Direito em si é uma garantia, um direito fundamental do ser humano, universalmente. O que diz então o direito, já que estamos no Estado de Direito e não no estado de exceção? O direito diz que só pode ser aplicado o que a lei diz que deve ser aplicado, sem exceção. No direito criminal não há exceção. Não pode haver. E o que diz a lei, então? A lei diz que existe um prazo para se protocolar a denúncia.
E esse prazo é de 15 dias, a partir do dia em que o PGR recebe o relatório da Polícia Federal, mais 15 dias se não tiver nenhum investigado em prisão preventiva. Porque se tiver um só investigado em prisão preventiva, o prazo é de 5 dias. Mas o legislador não é tapado. O Brasil teve bons legisladores e ele sabe que existem certos casos que é preciso mais tempo. Então pode ser que o PGR demore um prazo indeterminado para ler tudo e fazer a denúncia? Sim, a lei prevê essa oportunidade. A oportunidade em que nenhum investigado esteja em prisão preventiva. E o Braga Neto está em prisão preventiva até hoje, para ficar só nesse exemplo. Estando o Braga Neto em prisão preventiva, qual foi o prazo do Paulo Gonet quando ele recebeu o relatório da Polícia Federal no dia 26 de novembro de 2024? 5 dias. 5 dias úteis. Esse prazo venceu no dia 3 de dezembro de 2024. Ele protocolou a denúncia? Não. Ele protocolou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Tá aí. Uma só violação do devido processo legal, do direito à ampla defesa. A acusação perdeu prazo. Outra violação, assumidamente não se deu aos investigados e nem depois que se tornaram réus. Acesso a todos os documentos, não só dos autos da denúncia, mas também da investigação, porque a mesma lei que estipula o prazo diz que as defesas têm direito a acesso integral aos documentos da investigação que instruiu a denúncia. Isso não foi feito. E isso foi feito depois da admissibilidade, o que torna nulo o processo. Veja aqui, eu falaria a mesma coisa se o Bolsonaro confessasse ter sido o líder de um golpe que ele queria mesmo instaurar no Brasil, um regime de exceção chefiado por ele. Eu diria o mesmo que eu estou dizendo se ele confessasse que ele é inspirado em Mussolini. É uma hipótese. Por que eu diria o mesmo? Eu diria que está se violando o direito fundamental no Brasil, justamente porque no Brasil existe um estado de exceção ao direito fundamental à ampla defesa. Porque até você não ser condenado no Brasil, você goza de presunção de inocência. Até um réu confesso goza de presunção de inocência até o trânsito em julgado. E se é para valer o direito, tem que valer o devido processo legal. Então, perdeu-se o prazo. E antes disso, a gente pode falar em nulidade do inquérito, por outras razões, perdeu-se o prazo, não se deu a defesa, não se franqueou às defesas o acesso a toda a documentação das investigações. O processo é público. Mas, por incrível que pareça, em alguns casos, proibiu-se o público de entrar no plenário da primeira turma e usar celular, transmitir. Transmissões que foram feitas depois, gravações editadas pelo Alexandre de Moraes. E eu posso aqui passar a tarde toda falando disso, né, e ficar com o exemplo da delação do Mauro Cid. A lei brasileira proíbe que o contrato de colaboração premiada preveja benefícios a qualquer pessoa, da família ou não, que ultrapassem a pessoa que é o colaborador. Então, os benefícios de uma colaboração premiada só podem atingir a pessoa do colaborador. E o que a gente viu no Brasil foi o ministro Alexandre de Moraes, uma audiência que era proibida, porque não existe audiência de ratificação na lei. A lei é clara a dizer que só existe audiência de homologação. Não há. A lei proíbe qualquer outra audiência depois da audiência de homologação. Mas tivemos essa audiência, nessa audiência a Moraes aparece falando, olha, se você não for, se você não se comportar, você vai voltar à perseguição criminal contra seu pai, sua mulher e sua filha. Aí fala, ameaça clara, mas aí vem Moraes, porque o povo não entende do direito, e esses juristas não entendem ou entendem e são desonestos e falam, mas isso eram os termos, ele só fez reiterar os termos do contrato da colaboração. Ou seja,
ele explicitou para o Brasil inteiro que nós estamos até agora trabalhando com um contrato de colaboração ilegal, porque ele contempla pessoas que ultrapassam a pessoa do colaborador. E quando nós fazemos as perguntas certas, eles fazem como o censor do regime militar. Ignorem, não falem nem bem e nem mal. É claro, quem tem razão? Quem fere? Quem tem razão, não. Quem é que fere a soberania jurídica do Brasil? É o Alexandre de Moraes ou a Lei Magnitsky? Quem fere a soberania jurídica do Brasil é o STF hoje. Então, quem é o vilão contra a soberania do Estado brasileiro é o STF, não a Lei Magnitsky. Porque, pela definição de soberania como território, povo e direito, quem fere o povo, quem fere o direito e quem fere até mesmo o território. Veja que numa busca e apreensão no Bolsonaro, o policial chegou a ir ao banheiro e lá achou uma desculpa de ir ao banheiro com um pendrive. Isso é violação do território doméstico, né? O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Ah, mas já era uma busca e apreensão. Ok, decretada num processo irregular. E mesmo que fosse irregular, um policial não pode entrar sozinho num banheiro. Ou seja, o único que fere a soberania nacional é o STF. É o único que fere território, é o único que fere povo, é o único que fere direito. E o Alexandre de Moraes não é a nação. O STF não é a nação. A nação é o somatório das suas instituições, do seu povo e do seu território. E as instituições nascem de uma instituição primeira. Essa instituição primeira se chama Constituição Federal, que é a primeira da ordem da soberania jurídica, porque é a lei maior, é a instituição maior. E se instituições menores ferem a instituição maior, é um golpe de Estado, porque a soberania é da instituição maior e não das instituições menores. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é um processo de desinformação feita pelo próprio Supremo